A mente humana é o lugar exato onde tudo começa. Ela vai muito além de ser apenas uma parte do seu corpo que guarda lembranças antigas ou resolve os pequenos problemas do dia a dia. A sua mente é o solo sagrado, onde a sua realidade inteira ganha vida, onde o seu futuro é desenhado em detalhes muito antes de existir no mundo físico. Olhe ao seu redor neste momento. Tudo que você vê, tudo que você toca e usa, começou como um pensamento silencioso, uma ideia na cabeça de alguém. A grande dor da humanidade hoje é que a esmagadora maioria das pessoas caminha pela vida com as portas da mente escancaradas. Elas vivem totalmente sem muros de proteção. Elas deixam que qualquer pensamento ruim entre, puxe uma cadeira confortável e faça morada no centro de suas vidas. E é exatamente por causa dessa falta de cuidado diário que a escassez entra, se instala e começa a devorar a prosperidade que, por direito divino, já era sua desde o dia em que você respirou pela primeira vez. Se você deseja entender o segredo real e profundo da riqueza sem esforço e da prosperidade inabalável, você precisa dominar uma única e poderosa disciplina: a obediência mental a Deus. E aqui eu falo da maior sabedoria espiritual já entregue ao ser humano. Fazer a sua mente obedecer a Deus significa afinar o seu pensamento com a inteligência infinita na mesma frequência da criação. Significa abandonar o programa quebrado do mundo, esse programa invisível que grita o tempo todo que falta dinheiro, que a vida é uma batalha cruel e que você precisa sofrer muito para conseguir algum conforto. A escassez passa longe de ser uma simples falta de dinheiro real na sua conta bancária. Ela é, na verdade, uma doença da mente. Ela cega os seus olhos para o oceano de oportunidades e de abundância que te cerca agora mesmo, esperando apenas um sinal de comando seu. Napoleon Hill, ao estudar os maiores construtores de riqueza de toda a história humana, entendeu de forma muito clara que a nossa mente profunda é como uma terra fértil. Ela aceita sem questionar qual semente você está plantando. Ela apenas obedece e faz crescer tudo o que cai ali. Se você planta o medo constante de não ter como pagar as contas, a sua mente trabalha duro para te entregar a falta de dinheiro, te guiando passo a passo para decisões erradas. O rei Salomão, conhecido mundialmente como o homem mais rico e sábio que já viveu sobre a terra, deixou a instrução mais exata e preciosa sobre como proteger a mente. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele declarou: "Acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida." Na sabedoria antiga, o coração significa a raiz dos seus pensamentos, a sua mente profunda. É a verdadeira sala de comando do seu destino financeiro e pessoal. Salomão está te entregando em mãos o mapa definitivo do tesouro. Ele diz para você proteger a sua mente acima de todas as outras coisas. Muito mais do que você protege o seu dinheiro guardado no banco, muito mais do que você tranca a porta da sua casa à noite para se sentir seguro. Porque se a sua mente for invadida pelo medo das situações difíceis, pela dúvida constante sobre o futuro ou pela aceitação passiva da pobreza, todo o resto da sua vida desaba com facilidade, como um frágil castelo de cartas ao vento. Proteger a mente é colocar um guarda forte e atento na porta de entrada dos seus pensamentos. É olhar para uma notícia de crise grave no jornal, para uma conta inesperada chegando na mesa ou para uma porta importante que se fechou e dizer com firmeza e autoridade: "Eu rejeito essa sugestão de derrota. Eu obedeço a uma ordem superior e muito maior. O meu sustento e a minha paz estão muito acima da economia dos homens. Eles vêm da economia perfeita, farta e infinita de Deus." A sua mente profunda aceita como ordem suprema tudo o que a sua mente consciente abraça como verdade. É exatamente aqui que mora o grande perigo e, ao mesmo tempo, a salvação da sua história financeira. Se você repete para si mesmo todos os santos dias que o seu destino é lutar sem parar apenas para pagar as contas no fim do mês, a sua mente constrói a sua própria ruína. Ela vai te boicotar em silêncio. Ela vai te deixar completamente cego para boas oportunidades que passam do seu lado.
Vai te fazer tomar decisões ruins que destroem o que você levou anos para construir e vai sugar a sua energia vital apenas para manter você preso na falta de dinheiro que você mesmo aceitou como destino. A proteção da mente é um trabalho diário e constante. Você acorda e decide se vestir com pensamentos elevados. Você escolhe se afastar das conversas vazias que só falam de crise, de fofoca e de derrota. Você determina que a confusão lá fora perde toda a força sobre o seu mundo de dentro. Deus é a mente central do universo e a sua mente é uma extensão direta dessa força gigantesca e criadora. A separação entre a sua mente e a mente de Deus é o que nós chamamos de escassez humana. Pense como se você tentasse ligar um aparelho de fábrica muito forte em uma tomada caseira muito fraca. A energia vai cair e a máquina da sua vida vai fatalmente parar. Fazer a mente obedecer a Deus é ajustar a sua força interna para receber a verdadeira onda de prosperidade que o universo deseja derramar sobre a sua vida todos os dias. Acabar com a miséria exige que você assuma a sua verdadeira identidade. A escassez só continua na sua vida porque você dá muita atenção para ela. Você a alimenta diariamente com as suas preocupações minutos antes de dormir e com a sua ansiedade sobre o dia de amanhã. O universo funciona como um espelho enorme que reflete para o mundo físico a exata ordem que a sua mente manda no mundo invisível. Quando a sua mente se afasta dos princípios divinos e se curva diante do desespero por dinheiro, o universo entende isso como um comando oficial e organiza os eventos para provar que você tem toda a razão em ter medo. Mas quando você entrega a sua mente à grandeza da inteligência infinita, quando você junta a sua vontade íntima com a vontade superior da criação, a verdadeira mudança acontece diante dos seus olhos. A prosperidade deixa de ser uma caçada cansativa, suada e cheia de frustrações e passa a ser uma lei de atração natural. O trabalho duro, apenas por trabalhar duro, sem o pensamento correto e elevado, traz apenas cansaço extremo e sofrimento para o corpo. A verdadeira obediência a Deus é descansar na certeza de que o trabalho que você faz aqui fora é apenas a expressão alegre e fluida de uma riqueza enorme que já foi conquistada lá dentro, no silêncio da sua mente muito bem protegida. A partir de agora, o espaço dos seus pensamentos está limpo e fechado para o mal. Todo pensamento de limite, toda herança de pobreza e todo medo do futuro encontram as portas trancadas dentro de você. Você é a expressão maior do Criador na Terra, moldado à imagem do dono de todo o ouro, de toda a prata e de todas as boas ideias que ainda vão nascer e revolucionar o mundo. Assuma o controle total do seu pensamento hoje mesmo. Quando você governa a sua mente com sabedoria, você governa o seu destino com poder. E quando a sua mente obedece a Deus de forma inteira, a riqueza flui para suas mãos com a mesma naturalidade e beleza com que o sol nasce todas as manhãs, acabando com o escuro e trazendo a força insuperável de uma nova vida. A grande ilusão da sociedade moderna é a crença cega de que a riqueza é uma simples conta de suor, calos nas mãos e horas de sono perdidas. Fomos treinados desde muito cedo para acreditar que o sucesso financeiro exige um sacrifício quase desumano. Mas pare para pensar com frieza. Se o esforço braçal e a exaustão fossem os verdadeiros geradores de dinheiro, as pessoas que fazem os trabalhos mais difíceis e cansativos do mundo seriam as mais ricas. A verdade é muito diferente e infinitamente libertadora. O verdadeiro trabalho, aquele que constrói fortunas inabaláveis, é invisível aos olhos humanos. Ele acontece inteiramente no silêncio da sua mente. Quando você tenta forçar a prosperidade através do desgaste físico, lutando contra tudo e contra todos, você sai do fluxo da criação.
Você, na prática, diz ao Criador para sair do seu caminho, afirmando que vai resolver o seu destino financeiro usando apenas os seus próprios músculos. Esse é o maior ato de desobediência mental que um ser humano pode cometer. A riqueza não se conquista na marra, ela se atrai por sintonia. Jesus de Nazaré, o maior mestre do poder mental e da sabedoria que já pisou neste planeta, resumiu a ciência da prosperidade sem esforço em uma única instrução brilhante. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele revelou: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Por milênios, as pessoas leram essa frase de um jeito místico, como se o reino fosse um lugar mágico acima das nuvens e o acrescentar fosse um milagre inexplicável caindo do céu. Mas a inteligência espiritual nos mostra uma engenharia muito mais profunda. O reino de Deus não é um espaço físico, é um estado de consciência. É a frequência mental exata da paz, da abundância absoluta e da certeza. Buscar esse reino em primeiro lugar significa colocar a sua harmonia mental, a sua fé e a sua visão de fartura muito acima das contas e dos problemas diários. Significa fazer o trabalho de dentro antes de dar um único passo do lado de fora. A justiça divina mencionada ali não é um tribunal severo que julga e condena, mas sim a lei de causa e efeito, operando na sua forma mais perfeita e justa. Quando a sua mente entra e permanece nesse estado de reino, quando você se acalma de verdade e confia, todas as coisas passam a te seguir. O dinheiro, a casa, os bons negócios, a provisão farta, tudo isso é apenas acrescentado. Essas coisas materiais perdem completamente o poder de te causar medo e passam a correr atrás de você, atraídas pela luz da sua obediência íntima. Você não corre mais atrás do dinheiro de forma desesperada. Você se torna o tipo de pessoa que o dinheiro procura. O maior inimigo da sua história financeira não é a economia do país. Não são os juros altos ou a concorrência do mercado. O grande vilão que tranca a porta da sua prosperidade é o seu próprio ego, cheio de medos e inseguranças. O ego humano adora controlar cada pequeno detalhe da sua vida. Ele é viciado em sofrimento e sofre de ansiedade crônica. É ele que te acorda no meio da madrugada com o peito apertado, dizendo que tudo vai dar errado e que vai faltar o básico para sua família. Cada vez que você cede a essa ansiedade destruidora, a sua mente vira as costas para Deus. No fundo, o medo excessivo é uma forma de ateísmo prático. É você duvidar de que a inteligência infinita tem a força e o amor para cuidar do seu destino. Fazer a mente obedecer é amarrar esse ego agitado. É olhar fundo nos olhos do medo e avisar que quem comanda a sua vida a partir de agora é uma fé que não recua 1 milímetro. Napoleon Hill descobriu um padrão fascinante entre os homens mais prósperos e poderosos de sua época. Ele notou que a força central de qualquer grande império financeiro é um desejo ardente, apoiado por uma fé que simplesmente não aceita a derrota como opção. E aqui está a grande chave de ouro. A fé não é uma esperança frágil e covarde de que as coisas melhorem um dia. Na verdadeira ciência do sucesso, a fé é ter a posse antecipada daquilo que você deseja. É sentir o alívio profundo e a alegria real de uma grande dívida paga meses antes do dinheiro de papel bater na sua conta. Quando a sua mente se recusa a ver o bolso vazio e insiste teimosamente em focar na provisão de Deus já realizada, o mundo físico não tem outra saída. Ele entra em colapso amigável, se reorganiza de formas misteriosas e transforma a sua visão invisível em riqueza palpável e sólida. A obediência mental muda para sempre a forma como você se comunica com a força maior do universo. A esmagadora maioria das pessoas se ajoelha para implorar por uma saída financeira, enviando para o alto um sinal claro de desespero e miséria.
Mas a mente de um filho herdeiro não pede esmolas no portão do próprio palácio. Ele apenas entra e acessa o que já é seu por direito de nascimento. A partir do momento em que a sua mente obedece a Deus de forma integral, você para de suplicar por ajuda financeira e começa a agradecer pela riqueza que já foi preparada para você desde a fundação do mundo. A gratidão antecipada é o maior e mais belo sinal de obediência. É a sua assinatura no contrato definitivo da abundância. É você dizendo a Deus que confia tanto na promessa dele que já está comemorando antes mesmo dos seus olhos físicos verem o resultado final. A prosperidade sem esforço não significa, em hipótese alguma, deitar no sofá e esperar que sacos de dinheiro caiam pelo teto da sua sala. A verdadeira ausência de esforço se encontra na leveza e na precisão da sua ação. Significa que o seu trabalho e as suas escolhas de negócios diárias serão conduzidos por uma intuição tão limpa e tão exata que um único passo seu valerá por 1000 passos suados de uma pessoa desesperada. Você vai passar a trabalhar com uma alegria imensa, impulsionado por uma energia que simplesmente não se esgota. O cansaço massacrante desaparece, porque a fonte da sua força de vontade não é mais o seu pequeno corpo lutando sozinho contra o mundo hostil, mas sim a mente infinita, rica e criadora de Deus, operando de forma livre e poderosa através de você. Existe uma arma invisível e extremamente poderosa que você carrega o tempo todo, mas que provavelmente usa para atirar contra os seus próprios pés. A sua voz. A maioria de nós acredita que as palavras são apenas sons inofensivos, ferramentas simples que usamos para pedir um café ou reclamar do trânsito. Essa é uma visão infantil e muito perigosa da realidade. Na verdadeira engenharia do universo, a palavra falada é o martelo e o cinzel que esculpem o seu destino financeiro no mundo físico. Quando a sua mente se submete a Deus, a sua boca precisa, obrigatoriamente, seguir o mesmo comando. Não existe mente rica com um vocabulário miserável. O livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, entrega um dos segredos mais assustadores e fascinantes da existência humana. A morte e a vida estão no poder da língua. Não encare isso como uma simples poesia antiga, encare como física pura e aplicada. A vida e a morte mencionadas ali são a vida e a morte dos seus projetos, da sua conta bancária, das suas grandes ideias e da sua paz de espírito. Quando você abre a boca para dizer que a situação está muito difícil, que o seu dinheiro não dá para nada e que você nunca vai sair do buraco, você não está apenas desabafando. Você está dando uma ordem direta e absoluta ao tecido do universo. Você está usando a fagulha divina que existe dentro da sua garganta para criar a própria miséria que tanto odeia. A palavra falada é o pensamento materializado em vibração sonora. Fazer a sua mente obedecer ao Criador exige uma faxina radical no seu vocabulário diário. Exige que você nunca mais pronuncie frases de derrota, mesmo que a sua carteira tente te convencer do contrário. O dinheiro, na sua essência mais crua, não é um pedaço de papel colorido e não é um número frio na tela do seu celular. O dinheiro é pura energia de troca. E como toda energia, ele precisa de movimento, de direção clara e de um mestre. O grande erro da humanidade, a verdadeira raiz de todos os males, não é possuir riquezas, mas ser possuído por elas. Quando você coloca o dinheiro no trono mais alto da sua vida, quando você perde noites de sono adorando a falta dele, ele se torna um ditador muito cruel. Ele te escraviza, te humilha e te faz dançar de acordo com a música do medo. Mas quando a sua mente obedece a Deus, a hierarquia perfeita do mundo é restaurada. Você reassume o seu lugar de governo. Você volta a ser o mestre e o dinheiro volta a ser o que sempre deveria ter sido, um servo muito obediente, rápido e incansável.
Deus não te criou para ser um acumulador ansioso, vivendo com pavor de perder o pouco que conseguiu guardar. Ele te desenhou de forma perfeita para ser um canal gigantesco e desimpedido por onde a riqueza flui sem parar. A água que fica presa em um pequeno buraco apodrece, perde a força e morre. A água que corre livre em um rio caudaloso traz vida por onde passa e nunca seca, porque ela está sempre conectada de forma profunda com a fonte original. A sua vida financeira funciona exatamente sob essa mesma lei universal. Muitas pessoas constroem verdadeiras represas mentais feitas de ganância e de um terror terrível da falta, tentando segurar cada centavo com unhas de dentes. Elas não percebem que, ao trancar a saída da riqueza, elas trancam automaticamente a porta de entrada. O rei Salomão, nos ensinando mais uma vez, deixa registrado em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lançar o pão sobre as águas é o princípio divino e irrefutável da circulação e do desapego inteligente. É a arte majestosa de gastar, investir e ajudar os outros com uma mente totalmente livre do terror da escassez. Quando você paga uma dívida sentindo raiva ou um aperto dolorido no peito, você impregna aquele dinheiro com a força sombria da pobreza. Você avisa o universo que aquele recurso vai fazer uma falta terrível. Mas quando a sua mente está blindada e em total sintonia com a inteligência infinita, você paga as suas obrigações com uma gratidão secreta e gigantesca. Você abençoa o valor que sai das suas mãos porque você possui a convicção absoluta de que ele é apenas uma semente. E toda semente deitada em um solo de fé obedece à lei do crescimento sem limites e retorna para suas mãos multiplicada dezenas de vezes. Essa é a essência da riqueza sem esforço. Permitir que o fluxo puro de dar e receber trabalhe através de você sem levantar muros internos. A prosperidade que tem a assinatura de Deus não tem pressa desesperada, mas também não aceita paralisações. Ela é um fluxo constante, muito elegante e completamente imparável. Ela nunca vai exigir que você acabe com a sua saúde física, que abandone a sua família ou que quebre os seus princípios mais sagrados para ser alcançada. Muito pelo contrário, a verdadeira riqueza iluminada lapida o seu caráter, te transforma em um ser humano muito mais generoso e aumenta a sua capacidade de elevar as pessoas ao seu redor. Se a caça diária pelo dinheiro está te transformando em alguém amargo, impaciente e vazio por dentro, acenda o sinal de alerta. É a prova incontestável de que a sua mente desobedeceu ao seu Criador e passou a servir ao próprio orgulho. O alinhamento correto e verdadeiro traz uma leveza fantástica para o seu peito. Aqueles problemas financeiros que antes pareciam monstros prontos para te devorar, de uma hora para outra encolhem e se tornam apenas pequenos quebra-cabeças que a sua mente agora iluminada resolve em instantes. Se você compreende a força colossal dessa revelação e está pronto para proteger a sua mente de vez contra qualquer resto de miséria, deixando que a prosperidade de Deus encha a sua realidade a partir de hoje, deixe o seu like agora mesmo. É o seu selo de compromisso com essa nova forma de viver. E para continuar aumentando o seu controle mental e recebendo as chaves da verdadeira riqueza, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho. Aqui você vai fazer parte de uma comunidade que está 100% comprometida com a sua evolução, tanto espiritual como financeira. A partir de hoje, é o seu compromisso inquebrável policiar cada palavra e cada som da sua boca com a mesma dureza com que um guarda de elite protege um cofre cheio de diamantes. Você não vai mais abrir a guarda para deixar que conversas de derrota ou comentários sobre crise global façam parte das suas manhãs. Você é um representante oficial da abundância divina caminhando sobre o chão desta terra. E um representante não se rebaixa para falar o dialeto da miséria. Ele fala de forma exclusiva e poderosa
o idioma do reino gigantesco que ele representa. O seu idioma daqui para frente é apenas do sucesso estrondoso, da saúde plena, da paz que ninguém pode comprar e da riqueza que transborda bordas. Ao domar a sua própria língua e ajustar com precisão o fluxo da sua energia com o dinheiro, você acaba de levantar a segunda grande muralha de proteção da sua consciência. O universo, captando perfeitamente a sua nova e poderosa vibração e as suas palavras de ordem, já começou silenciosamente a mover peças inteiras no tabuleiro da vida para colocar você exatamente onde a verdadeira e duradoura prosperidade está te aguardando de braços abertos. Nós vivemos na era da pressa profunda e da urgência cega. O ser humano moderno deseja plantar uma semente ao amanhecer e colher o fruto maduro e suculento antes do cair da noite. Essa pressa exagerada sinaliza de forma muito clara que a mente desobedeceu às leis mais básicas e sábias da criação. A natureza é o espelho exato e perfeito da mente de Deus. Ela nunca demonstra desespero. O tempo corre de forma calma e, mesmo assim, tudo se cumpre com uma perfeição que desafia a nossa capacidade de entendimento. O erro fatal que assassina a riqueza antes mesmo dela brotar é a incapacidade humana de suportar o tempo do silêncio. Aquele tempo precioso, onde as raízes crescem no escuro, firmes debaixo da terra, longe dos olhos curiosos do mundo material. Napoleon Hill, em seus estudos, encontrou um padrão de ouro que muda a forma de viver de qualquer pessoa disposta a aprender. Ele revelou que toda dificuldade, toda lágrima de frustração e toda adversidade traz escondida dentro dela a semente exata de um benefício equivalente ou até muito superior. A mente comum, sempre guiada pelo medo de perder, olha para uma porta que bateu na cara, para um negócio que ruiu ou para uma crise repentina e decreta o fim da linha. Ela abraça a tristeza com força e aceita a derrota como a palavra final. A mente que obedece a Deus, por outro lado, enxerga o exato cenário com lentes de alta inteligência e superioridade espiritual invencível. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, entregou um verdadeiro escudo de defesa mental à prova de qualquer crise. Ele decretou: "E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus." Observe a força gigantesca e o peso dessa afirmação milenar. Ele escolheu e incluiu a palavra todas com um propósito cirúrgico. Isso abraça de forma definitiva aquele cliente difícil que sumiu de repente, a mudança inesperada na economia e aquele projeto valioso que sofreu um atraso gigante. Quando o seu intelecto se alinha com o Criador, você compreende profundamente que o universo desconhece a palavra erro e jamais sofre pequenos acidentes de percurso. O evento que a sociedade comum chama de um fracasso vergonhoso, a mente bem treinada recebe como um ajuste de rota brilhante, um treinamento de choque maravilhoso e essencial para suportar o peso colossal da riqueza que está a caminho. A verdadeira prosperidade financeira e emocional exige a construção de uma base extremamente sólida, quase indestrutível. Você jamais levanta um prédio luxuoso de 100 andares em um terreno de areia fofa e rasa. O Criador precisa cavar muito fundo na sua estrutura moral, na sua capacidade de espera e na sua visão de mundo antes de erguer de vez o palácio da sua fortuna. Esse processo de escavação dói em algumas etapas do caminho. Ele tira companhias falsas da sua mesa, ele destrói ilusões de controle. O problema central surge quando o seu ego começa a entrar em desespero profundo durante essa limpeza divina necessária. Ele chora de forma infantil e acusa o universo de ser frio e impiedoso. Fazer a mente obedecer exige que você amarre esse lado fraco da sua personalidade e decrete com firmeza suprema: a obra continua ativa. O arquiteto apenas abriu o espaço exato e perfeito
para colocar as grandes colunas de ouro maciço. Jesus nos presenteou com a imagem mais genial sobre a força incalculável da paciência e da riqueza silenciosa. Ao falar da parábola do grão de mostarda, uma semente minúscula, quase invisível na palma da sua mão, carrega o código genético impressionante e o mapa completo de uma árvore colossal. A pequena semente jamais faz força ou sente ansiedade para virar árvore. Ela simplesmente se entrega ao abraço acolhedor da terra escura, segue a lei divina do crescimento contínuo e confia de forma absoluta na sabedoria do tempo. O grande e trágico erro da multidão que corre ansiosa pelo dinheiro é plantar a semente do sucesso profissional na segunda-feira e na terça-feira de manhã começar a cavar a terra com as próprias unhas sujas para checar se a raiz da fortuna já nasceu. Essa dúvida doentia e essa carência por provas físicas visíveis a todo instante matam o milagre sagrado da multiplicação. Cada momento em que você questiona os céus se a sua prosperidade realmente chegará um dia, você desenterra a sua semente espiritual cheia de vida e a mata sufocada pela sua ansiedade. A obediência final e verdadeira à sabedoria suprema pede que você plante o seu desejo mais nobre, faça o seu trabalho de excelência insuperável no mundo material e entregue o mapa exato do como e do quando aos cuidados perfeitos da inteligência infinita. Você precisa atravessar de cabeça erguida a fase do invisível, aquele momento solitário em que a vida parece estagnada, mantendo a mesma paz inabalável de um rei poderoso que descansa nos jardins do próprio castelo. A grande engrenagem luminosa do universo opera no mais absoluto silêncio de paz, tecendo os fios de ouro do seu sucesso muito antes de colocar o prêmio físico nas suas mãos. A mente blindada e submissa ao poder criador aprende a fechar a boca do próprio orgulho para conseguir escutar as coordenadas divinas. A intuição é a linguagem secreta e muito luxuosa pela qual a criação sopra diretamente na sua mente as melhores ideias de negócios, as soluções mais lucrativas e os atalhos mais seguros e honestos. A intuição fala muito baixo. Ela surge como uma certeza mansa e repentina durante uma caminhada tranquila ou no meio do silêncio de um quarto escuro. Se a sua cabeça se mantiver como um campo de batalha barulhento, lotado de medos paralisantes das contas do mês e das intrigas vazias do mundo exterior, você jamais escutará o toque suave da grande oportunidade batendo na madeira da sua porta. O silêncio mental, cultivado de forma inteligente e diária, é o solo mais rico que o ser humano tem o privilégio de acessar. É exatamente no meio dessa calmaria absoluta que o rascunho milionário da sua vida ganha cores reais e é carimbado pela autoridade inquestionável do cosmos. Você assume a partir deste instante de luz que a riqueza perde por completo o papel de um destino distante, sofrido e cansativo. Ela passa a ser a própria estrada de ouro pavimentada que você escolhe caminhar hoje, sorrindo muito e com a espinha bem ereta. Ao limpar as lentes da sua visão interior e abraçar cada obstáculo gigante como uma escada feita sob medida para elevar a sua patente na vida, você adquire a força incontrolável de um fenômeno natural. O vento contrário perde totalmente o poder de derrubar aquele homem ou mulher que domina a arte misteriosa e bela de usar a tempestade forte para voar alto por cima das nuvens escuras. Você abandonou para sempre o papel de vítima apavorada dos problemas financeiros e assumiu o seu trono, a posição de mestre das suas próprias circunstâncias, moldando seu destino próspero e material com a sabedoria pura e a autoridade majestosa do seu Criador. Existe um abismo gigantesco entre confiar na inteligência infinita e cruzar os braços em uma passividade preguiçosa. Um dos maiores enganos espirituais e intelectuais da humanidade é acreditar de forma cega que obedecer a Deus significa sentar no sofá da sala, trancar a porta e esperar que o teto se abra para deixar cair sacos de ouro no seu colo.
A natureza divina é feita essencialmente de movimento contínuo, de expansão constante e de ação gloriosa. O universo não premia a intenção vazia ou o desejo que morre no travesseiro. Ele premia a intenção que ganha pernas fortes, respira fundo e caminha com autoridade pelo mundo físico. Você já limpou a sua mente do lixo da escassez? Já ajustou as suas palavras de poder e já aprendeu a suportar o tempo do silêncio com maestria? Agora, o Criador exige de você a prova física final de que a sua mente realmente obedeceu, a coragem absoluta para agir e se mover como um verdadeiro dono da riqueza. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 26 de sua carta, cravou uma lei universal que não aceita nenhum tipo de negociação. Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Por muitos séculos, as pessoas interpretaram essas obras como a obrigação triste de sofrer, de carregar pedras pesadas nas costas e de trabalhar até o corpo desmaiar de puro cansaço. Mas a inteligência superior revela um cenário incrivelmente mais brilhante e majestoso. A obra que Tiago menciona é a ação inspirada. É o seu movimento exato no mundo real, comprovando que a sua mente está totalmente alinhada com a abundância de Deus. Pense de forma extremamente lógica. Se você tem a certeza matemática de que um grande negócio ou projeto já deu certo no mundo invisível, como você se levanta da cama na segunda-feira de manhã? Você não se arrasta, você não sente preguiça, você não recua. Você simplesmente vai lá e executa as suas tarefas com a energia contagiante de um vencedor que não pode ser parado. A hesitação é o cheiro do medo, e a pobreza é profundamente atraída por pessoas que demoram dias para decidir as coisas mais simples. Napoleon Hill percebeu de forma clara que todos os líderes milionários e brilhantes que ele estudou tinham o hábito implacável de tomar decisões muito rápidas e de mudar de ideia de forma muito lenta e calculada. Eles confiavam no próprio instinto de forma inquestionável, sabendo que esse instinto nada mais é do que a voz de Deus sussurrando a direção mais lucrativa e correta a seguir. Quando a sua mente está blindada e conectada ao alto, você para imediatamente de pedir garantias exageradas ao universo antes de dar o primeiro passo. Você entende com uma paz enorme no peito que a ponte forte só aparece debaixo dos seus pés no exato milésimo de segundo em que você pisa no vazio. A ação inspirada não precisa saber como são todos os passos da escada escura. Ela só precisa ter a ousadia gigante de subir o primeiro degrau, mantendo a cabeça erguida. A partir do momento memorável em que a sua mente obedece a Deus de forma completa, a sua identidade muda de forma violenta e definitiva. Você deixa para trás o papel humilhante de um pedinte espiritual para assumir a cadeira de um herdeiro legítimo. E aqui, nós entramos em uma das histórias mais reveladoras, profundas e mal compreendidas dos textos antigos, a parábola do filho pródigo. Quase todo mundo concentra a atenção no filho mais novo e rebelde que gastou todo o dinheiro em festas. Mas o grande e mais valioso segredo da prosperidade verdadeira está muito bem escondido na atitude do irmão mais velho. Esse irmão passou a vida inteira trabalhando feito um verdadeiro escravo na fazenda de seu pai, reclamando com amargura e raiva que nunca tinha ganhado sequer um pequeno cabrito para fazer uma festa de comemoração com os seus amigos. E a resposta do pai, no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 31, é um choque de realidade absoluto na mente de qualquer ser humano preso na escassez. Meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Essa é a grande e silenciosa tragédia da sociedade. A imensa maioria das pessoas age exatamente igual a esse irmão mais velho. Elas trabalham duro até a exaustão,
reclamam do peso da vida, sentem uma inveja secreta do sucesso alheio e imploram para Deus mandar uma pequena bênção de emergência, um dinheirinho extra e suado só para pagar as contas atrasadas do mês. Elas caminham de olhos vendados e não percebem que o Pai já entregou as chaves de ouro do cofre central do universo desde o primeiro minuto. Tudo o que é meu é teu. Essa pequena frase tem o poder nuclear de destruir qualquer resto de dúvida que ainda insista em morar em você. A riqueza impressionante que você tanto busca com pressa e aflição não está escondida no fundo do mar esperando você sofrer para merecer. Ela já é a sua herança oficial e registrada. O que falta agora é você agir todos os dias com a postura firme, com a elegância impecável e com a certeza intocável de alguém que é o dono, por direito, de um império inteiro.